A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar o significado das 7 tranças de Sansão. O que eles representam na vida do cristão. Então hoje nós vamos, através da palavra, nós vamos ver qual o significado dessas 7 tranças. Sansão significa radioso, pequeno sol ou destruidor. Era o nome de um dos mais eminentes juízes de Israel, filho de Manoá, da tribo de Dan, natural de Zorá. Juízes 13:2. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. Na cidade de Manorá, era uma cidade situada nas regiões baixas de Judá, no qual foi dada a tribo de Dan. Essa cidade foi ponto de partida dos danitas quando eles migraram para o norte. O anjo do Senhor que apareceu a seus pais, como anunciaram-lhes o nascimento do filho que ia ser libertador do povo. Então esse anjo do Senhor, em letra maiúscula, que está aqui em Juízes 13:3, era o próprio Jesus Cristo que foi descrito lá no livro de Isaías, e também é o mesmo que se apresentou a Abraão, a Noé, a Isaac, a Jacó, também foi a José e também a Moisés. Esse é o mesmo anjo do Senhor que está em letra maiúscula. Quando fala o anjo do Senhor em letra maiúscula na Bíblia, representa o próprio Jesus Cristo, que é o anjo do Senhor. E foi descrito ainda para muitos outros profetas e pessoas do Velho Testamento. Juízes 13:3 diz assim: o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberá e dará um filho. Então você veja que o anjo falou que ela ia ter um filho agora, que ela é estéril também. Como no caso de Abraão, de Isaac e de Jacó, e outros casos também das mulheres que eram estéreis, Mas Deus sempre esteve com elas, para que pudesse mostrar a sua obra, E como Sansão ia ser o libertador do povo, então ela tinha que ter um filho, E esse filho Deus deu o nome de Sansão. Juízes 13:4 diz assim: agora, pois, guarda-te de que não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Juízes 13:5. Porque eis que tu conceberás e dará a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Está lá em Juízes também 13:7 também. Narizeu significa dedicado ou consagrado a Deus. Era uma pessoa que fazia um voto de consagração ao Senhor, e este voto incluía 3 coisas. Primeiro, abstenção de vinho ou bebidas fortes ou misturadas, não cortar os cabelos e não aproximar-se de cadáver por determinado período ou por toda a vida, como foi o caso de Sansão. Sansão, ele ficou toda a vida que não podia, tocar em nenhum cadáver. As 4 tranças, na história de Sansão no Velho Testamento, é descrita em 4 capítulos, capítulo de Juízes 13, 14, 15 e 16, recheadas de enigmas aplicáveis aos cristãos na sua individualidade e nas igrejas na sua coletividade, mediante o Evangelho de Jesus Cristo. Então veja que aqui essas 7 tranças vão representar o decorrer do indivíduo cristão, e da igreja cristã também. Baseado nas Escrituras, vamos demonstrar
que toda causa tem seu efeito ou consequência. Assim sendo, a perca das 7 tranças de Sansão, depois nada mais foi do que efeito das 7 causas, né? Então, quando ele perdeu, foi o efeito das 7 causas dele, que ocorreram com efeito negativo ocorrido com Sansão. Então, ali foi um efeito negativo. O texto básico é lá em Juízes 16, 19. Então, ela, Dalila, o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças de cabelo da sua cabeça, de Sansão, e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Então, quando foi cortado as tranças, Deus retirou a força de Sansão. Então vamos ver lá, a primeira trança. Qual o significado da primeira trança? A da obediência. Sansão desobedece a seus pais. Juízes 14:1. E desceu Sansão a Timina, e vendo em Timina uma mulher dos filhos dos filisteus. Timina era uma cidade localizada provavelmente na fronteira entre Judá, próximo a Bet-Shemeshi, no vale de Seraque. No 14:2, e subiu e declarou-se a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timina, dos filhos dos filisteus, agora, pois, tomarei por mulher. Então você vê que ali ele viu e ele quis tomar, já desagradando a Deus, né? E a seus pais também. No 14:3 diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre os filhos dos irmãos, nem entre todos o meu povo, para que tu vás tomar filha dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque eu me agrado a meus olhos, né? Então, você vê que Sansão agradava a ele, como muito cristão, né? Quer saber só as coisas para ele. Ao escolher para si a esposa filisteia, Sansão desprezou o conselho de seus pais, esquecendo-se que estava sobre a lei dos profetas, sujeito ao 5º mandamento de Deus, né? Lá em Êxodo 20, no versículo 12, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Então ele já estava desonrando o pai e a mãe. Ao contrariar seus pais, Sansão incorreu no primeiro erro contra a lei de Deus vigente naquela época. Então foi o primeiro erro que Sansão já incorreu ali, mediante o erro dele, né? O erro qual se constituiu para a perca da sua primeira trança espiritual, a da obediência. Porém, Samuel diz a Saul, né? Olha só que 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22, diz assim: porventura o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício, como em que a obediência à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Trança essa também perdida por muitos cristãos em nossos dias por desobediência ao Senhor e ao Espírito Santo e também a Jesus, né? Que o crente, os cristãos, eles desobedecem às leis de Deus todas as vezes, né? Todas as vezes. Então, os cristãos eles não são bem obedientes, né? Mas são desobedientes e depois vem a causa, vem as consequências, né? No entanto, essa trança foi honrada até o fim por Jesus Cristo, Filho de Deus, na plenitude dos tempos. Está lá então, Hebreus 5:9 diz assim: e sendo ele consumado, veio a ver a sua causa de eterna salvação para todos os que o obedecem. Então veio o que Jesus fez, né? Ele deu sua vida, né, por causa da eterna salvação. Lá em Juízes 13, do 5, parte B, diz assim: quando Deus fiz, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus.
Foi o primeiro passo da desobediência de Sansão mediante Deus, quebrando a aliança feita por Deus em seu nascimento, desviando da conduta, tanto fala de seus pais, tanto da fala de seus pais, que ia, né, e se casar com uma filisteia. Então veja que ele desonrou tanto o pai e a mãe que falou que ia casar com uma filisteia, como também o que Deus falou para ele, que ele seria que ia livrar o povo de Israel da mão dos filisteus, né? Como é que ele podia livrar se fosse impuro? É como muitos hoje sobem no altar e são impuros, e como é que vai se falar das coisas de Deus se está na desobediência, está impuro lá no altar? Então essa foi a primeira trança. Da segunda trança nós vamos falar na próxima aula, tá? Então não percam que nós vamos falar sobre as 7 tranças de Sansão e ver o que ela se assemelha com os cristãos de hoje. Então não se esqueça aí de pôr o joinha aí no meu canal, tá? Não se inscreva você que não é inscrito, se inscreva, passe também para seus amigos, né? Compartilhem para seus amigos, que vocês vão ver o que é que nós vamos falar, né, sobre esse assunto, que é um assunto muito polêmico. Muitas pessoas não entendem, né, o significado das 7 tranças de Sansão, mas através desse estudo nós vamos entender claramente o que significa isso na nossa vida cristã. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.